Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. E temos escolhido inicialmente, como leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 5, verso 17 a 20. Assim está escrito: Não cuideis, diz Jesus, que vim destruir a lei ou os profetas, não vi abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele que, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então Jesus apresentou essa palavra para aqueles que o ouviam, como parte também do chamado Sermão do Monte, orientação de que as Sagradas Escrituras têm os ensinamentos suficientes para o homem chegar à perfeição, ao propósito de Deus ao criá-lo. Isso para cada um de nós. Ou seja, se falamos de ética, aqui estaria a ética precisa, sábia. Sim, alta sabedoria e conhecimento para que os homens tenham orientação correta para o seu viver. Mas passando em frente, nosso texto áureo está escolhido em Eclesiastes capítulo 12, o verso 13, quando apresenta o que Salomão disse: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Mas, assim colocado, atentemos que, para nossa lição de hoje, a importância da ética cristã, apresentamos ou propomos o seguinte esboço, que também está em tela. Dentro do nosso programa, nossos desenvolvimentos, teremos 3 subtítulos assim colocados. Primeiro, a ética dos homens e a ética cristã. Características da ética cristã. E terceiro subtítulo, compromisso cristão com a ética. Continuando e passando já para uma introdução, vamos começar colocando, está diante de nós o texto que diz: neste trimestre nos voltaremos para um tema polêmico, quando levantado para discussão, mas com o qual nos defrontamos o tempo todo em nossas vidas: ética. Além disso, vivemos numa época cujo interesse pela ética se percebe na medida em que os debates nos meios de comunicação, as políticas implementadas
e até mesmo o comportamento em grupo e individual são delineados com vistas a se conformar a algum padrão do que seria o certo, o bom, e assim evitar o errado, o mal. Nesta lição, vamos definir mais propriamente a ética cristã, não apenas como uma área dos estudos bíblicos e teológicos, mas como uma ferramenta, um método para aprofundarmos nossa compreensão dos valores bíblicos, divinos e imutáveis, pelos quais devemos nos orientar nas coisas em que os homens alheios ao Deus vivo fazem conforme as conveniências do momento. Assim, voltando e atentando para a nossa apresentação que fizemos do texto áureo, ali está colocado, como também no nosso texto de leitura, de que aquilo que Deus colocou como correto, como um bom pai ensinando seus filhos, o grande e sábio Criador colocando para a sua criatura, é o melhor de tudo, para o que é certo, para o que é bom, para o que traz prosperidade. Outra preocupação dentro da ética, mas em particular na ética cristã que nós vamos estar desenvolvendo, é justamente ser aprovado por Deus, tendo um comportamento padrão excelente como é de Deus, e que não muda, não passa. Tudo pode mudar, os homens mudam demais, e isso dependendo de qualquer situação variável, pronto, já estão com uma nova ética, um novo pensamento, uma nova instrução, uma norma diferente. Mas Deus não muda, nele não há mudança nem sombra de variação. E vão colocando isso, atentos, porque estamos numa época que todos por aí estão dizendo que a Bíblia está passada e que precisa ser modificada. O dia que o homem colocar uma letra dele ali, pronto, já não é mais a palavra de Deus, não é a norma de Deus, não é a instrução de Deus, é dos homens. Ou seja, a criatura lança fora o que o Criador expressa e determina, ou coloca como correto e coloca o deles em substituição. É um absurdo, não entendem o que é criatura, não compreendem a excelência, a sublimidade de um Criador, e se colocam a fora de apresentar algo em substituição. Que é a criatura? Um banco desse. Alguma vez algum banco, alguma cadeira chegou a ser igual ao marceneiro? Com certeza nunca. Como uma joia trabalhada, ainda que seja joia, nunca chega à qualidade e à realidade do que é o ourives, que sim, moldou esta joia, incrustou em ouro, em prata, adornou, etc. Muito bem. Portanto, ética cristã é a norma correta. É o que nós vamos estar desenvolvendo em todo este trimestre. Mas por enquanto estamos apresentando somente a ética. Primeiramente, um subtítulo: a ética dos homens e a ética cristã. Ou seja, a ética cristã é a própria ética, a normatização se colocada como encaminhando a pessoa para ser aprovado, mas na visão cristã da palavra de Deus. Assim, nesse primeiro parágrafo, em tela está para nós uma definição, e vamos considerar essa definição. Podemos definir ética como o estudo dos princípios e razões que devem nortear o comportamento humano em todos os níveis, permitindo identificar as ações como certas e erradas, boas e más,
O ser humano é naturalmente inclinado a analisar seus próprios atos e os dos outros à luz da possibilidade de aprovação ou reprovação, seja da parte de Deus, de si mesmo ou dos outros. Há uma razão maior por trás de cada ato que o ato e as suas consequências não explicam por si mesmas. A ética procura elucidar por que o homem se comporta desta ou daquela maneira, ou antes, porque ele julga certo ou errado comportar-se desta ou daquela maneira. E naturalmente depois virá a apresentação de normas, princípios do que deve ser o correto. Mas como dissemos, os homens procuram muitas invenções. Continuando, indo para o segundo parágrafo, a ética dos homens e a ética cristã. A ética dos homens, mesmo separado da vida divina em razão do pecado, o homem ainda traz dentro de si um senso comum do que é certo e errado, e de que, de alguma forma, deverá prestar contas por agir contra ou ter se portado abaixo do que considerava ideal. Esse senso é chamado de consciência e, na verdade, é o mais forte testemunho que o homem natural possui de que é a Deus que ele terá de responder um dia por todos os seus atos. Contudo, o pecado dominou de tal forma que muitas vezes prevalece e o leva a violar os ditames da sua própria consciência, até que, eventualmente, o que resta desse senso moral implantado por Deus é minado ou cauterizado. E o certo e errado passa a ser aquilo que convém à sua própria conveniência ou a de outros, ou pior ainda, depois de violar muitas vezes as suas próprias consciências e pressionados pelo peso de culpa, tudo o que alguns conseguem é hipocritamente imputar aos outros os seus próprios pecados, na esperança de que poderão escapar à condenação, ou digamos, à desaprovação, ou vamos entender consequência de estar numa atuação incorreta, errada, que conduz ao mal. Então observe, essa é a ética dos homens, nesse segundo parágrafo nós estamos considerando. Temos dentro de nós um padrão. Desde cedo já se tem noção do certo e errado, mas o homem vendido na sua própria sorte muitas vezes quer apagar isso e fica sempre resistindo ou desobedecendo, até um ponto que ele apaga tudo, abafa essa consciência e começa a dizer: todo mundo faz isso, todo mundo faz isso, todo mundo faz isso, desculpando-se a si mesmo, como se não fosse penalizado por aquilo que ele faz de errado e que hipocritamente, estamos dizendo, lança para os outros, como os outros fazem a mesma coisa, e com isso não existe o padrão que existia, passa a existir a ideia nova dele de se aprovar a si mesmo. Assim vamos a entender que temos nas Sagradas Escrituras muitas colocações falando sobre isto, mas, por exemplo, em Romanos, no capítulo apontado aqui, que seria o capítulo 2, verso 12 a 16,
Paulo escreveu desta forma: porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Observe que Paulo coloca direitinho esta coisa. Nós temos, como cristãos e dentro desta classe, nessa nossa reunião, justamente o cuidado de estarmos estudando aquilo que provém de Deus, aquilo que devemos obedecer. Sim. Agora, tem muitos que não conhecem Jesus, que não têm a Sagrada Escritura, mas têm uma noção de certo ou errado que condiz com as Sagradas Escrituras. Hoje está mais difícil um pouco, que a propaganda pela mídia é terrível, mas no tempo que não tinha essa propaganda da mídia, vão observar os povos antigos, era padrão a respeito de casamento, geração de filhos, fidelidade mútua entre esposo e esposa, não roubar, não matar, e segue-se muitos princípios que são bíblicos, mas eles não tendo Bíblia, não sendo cristão, entretanto, atentam direitinho para isso. Tem um padrão de certo e errado, mostrando assim que algo dentro de nós, como um chip colocado na mente, algum lugar, está nos apontando sempre, o certo é para cá ou para lá, como se fosse um equilíbrio, não para o andar, não, mas o equilíbrio para falar é sim ou não, certo ou errado na nossa vida. Mas observemos que em Provérbios 14, verso 12, já Salomão coloca: cuidado, porque há caminhos que aos homens parecem direito, mas o seu fim é morte. Então aí mostra que no aspecto da ética dos homens há possivelmente falha, porque o homem analisa de uma forma, mas ele não tem domínio sobre tudo. E outra coisa que já colocamos, depende às vezes do grupo, depende do tempo, como o que temos de padrões hoje de comportamento não era o mesmo antigamente, não é o de antigamente. Antigamente, por exemplo, naturalmente, eu como adolescente e jovem, se estava assentado no lugar, numa sala, numa recepção, no ônibus, chegava uma senhora, era normal, outros jovens levantavam para dar lugar, às vezes a família, o marido, esposa, filhos, e naturalmente, sem nenhuma coisa. Hoje é o contrário, nós vemos que não tem esse respeito, mas se não tem a lei, por exemplo, para falar dos direitos do idoso, nunca se teria esse cuidado hoje, como antigamente era natural, sem ter prescrição nenhuma, lei nenhuma. Mas era o quê? Formação, já sabíamos. Por que não honrar o idoso, sendo que a minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó também é idoso e tenho cuidado com ele em casa? Aqui não custa também ter, porque o padrão de vida, as dificuldades são as mesmas, mas hoje nem em casa se tem respeito mais. Portanto, qual é a ética? Se for depender desses homens de hoje normatizarem alguma coisa, o que vai sair aí? Mas em Romanos capítulo 2, verso 1 a 6,
também Paulo fala claramente dessa ideia, de uma hipocrisia que existe em muitos. Sim, e diz aqui Paulo no verso 1 até o verso 6: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Portanto, aí está a ética dos homens. Mas, por fim, podemos chegar a um outro subtítulo. O terceiro parágrafo nos conduz à ética cristã. Nesse subtítulo, a ética dos homens é a ética cristã. E o texto diante de nós, falando de ética cristã, diz: o testemunho de Deus na consciência pode não ser mais suficiente em razão do pecado, de trazer o homem à plena consciência do seu dever para com o Criador. Mas resta a verdade de que a nossa conduta neste mundo interessa a Deus, pois Ele nos faz lembrar, pela natureza das coisas criadas, que somos obra de suas mãos, e pela consciência que podemos agradá-lo ou aborrecê-lo, de acordo com a nossa conformidade ou desacordo com o propósito para o qual Ele nos criou. Para o cristão, as Escrituras Sagradas são o testemunho mais evidente e inequívoco de que existem valores pelos quais devemos regrar nossa conduta, se desejarmos agradar a Deus e assim apaziguar nossas consciências. Por isso é do interesse de todo crente não apenas indagar e definir quais são esses valores, mas sinceramente aplicá-los primeiro em sua vida, para então e tão somente ensinar a outros. Então vamos lá, a ética cristã agora é o padrão de Deus, que é Ele colocando para nós o que devemos estar fazendo. E temos nisso tantas colocações bíblicas, sim, tantas palavras de profetas, circunstâncias diversas na história bíblica, que vai nos mostrando certo, errado, faça assim, não faça aquilo. A orientação que está escrita pelo profeta, que haveria uma voz, é Deus diretamente nos falando, quando diria para nós: é este o caminho, anda por ele, sem se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. E a palavra que temos em Ezequiel, quando Deus diz que coloca diante de nós dois caminhos: o caminho do bem, o caminho do mal, o caminho da vida, o caminho da morte, e insiste: andai pelo caminho do bem, para que possais ter vida, porque eu, o Senhor vosso Deus, não tenho prazer na morte do ímpio. Então são colocações diversas que temos nas Escrituras, e aqui nesse capítulo, nesse subtítulo 3, apontamos mais alguns versos, outra vez em Romanos, quando no capítulo 1, verso 20 até o 21, 2 versos somente, Paulo mesmo outra vez escreve: porque as suas coisas invisíveis, as de Deus,
desde a criação do mundo. Tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, ou porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. E lendo ainda o verso 22, que também ajuda nessa expressão, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, deixando o ensinamento de Deus, aquilo que a humanidade vem conduzindo como norma de certo e errado, bom e mal, o que é aprovável e o que é desaprovado, e querendo criar um novo sistema, nova lei, nova ética, ditada pelo interesse de grupos ideológicos diversos. O homem, sim, abandona Deus. Querendo dizer que é sábio, se faz de louco. Aí vem coisas absurdas, contra a natureza, impor coisas que não têm lógica, de forma nenhuma, para aqueles que andam na normalidade. Mas por causa do pecado, do interesse de liberdades, liberdade para pecar, abafar a consciência que continuamente ainda insiste em falar sim, não, orientando o homem, e ele querendo andar segundo a sua vontade, abafa sempre, de alguma forma, as palavras de Deus. Assim, observem que em Atos capítulo 17, nós temos Paulo falando aos atenienses, naquele tempo de quase 2000 anos atrás, e Paulo disse bem claro para os atenienses o texto que vemos a partir do verso 24 até o verso 27. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Então observem, Paulo dizendo que Deus continua atuando dentro da humanidade, sobre o homem por ele mesmo criado. Sim, nesta ideia de que ele quer ser achado pelo homem, ele quer que o homem o ouça, que o conheça e compreenda a razão daquilo que ele coloca como conselhos para nós, que é verdadeiramente uma norma ética ditada pelo próprio Deus. Ética não só apenas cristã, nesse nome cristão, mas ética divina para toda a humanidade. Lá em Êxodo 19, verso 5, nós temos o princípio da palavra que Deus colocou para o povo de Israel. Sim, bem claro, diz o verso 5 desse capítulo 19. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus dando estatutos, leis, mandamentos, pode ser proibições, pode ser determinações, mas todo o cuidado do Criador como um pai não é restringir, não é
criar obstáculos, é orientar para o certo. Quando Deus proíbe, só proíbe aquilo que não é correto, não é bom. E quando Deus sim determina, é porque se fizermos, estamos num caminho que está lá para nós, sim, desenvolvimento, progresso, aprovação, o bem. Agora, quem percebe isso, aí está a dificuldade de ser obediente àquilo que a consciência normalmente já coloca para nós, ou aquilo que já entendemos de ordens da própria parte de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5, a expressão aqui é: ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Ou seja, Jesus chegou a dizer que enviaria o Espírito Santo e ele nos ensinaria, ele nos faria lembrar todos os seus ensinamentos, porque estaria conosco até os confins da terra. Então, da parte de Deus, não falta normas, palavras, orientações, conselhos continuamente na nossa vida, para nos colocar no caminho do bem e termos sucesso, sermos aprovados. Lógico, primeiramente diante dele, mas também diante dos homens. Agora, ouvimos, se ouvirmos, diz a palavra, comeremos o bem desta terra. Continuando, passando agora para um segundo subtítulo. Se a nossa lição é a importância da ética cristã, abrindo uma série de conselhos e ensinos que veremos em dias seguintes, agora temos característica desta ética cristã. Um primeiro parágrafo coloca para nós: a ética cristã é bíblica. A característica principal é ser bíblica. Está na palavra, ser divina, ser coisa de Deus. Mas lendo o texto que está em tela, o fundamento de uma investigação sobre os valores que integram a ética cristã é única e exclusivamente a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Por bíblica queremos dizer, em primeiro lugar, que a ética cristã é divina, porque Deus é bom, santo, justo e reto. Se Ele escreveu, aí está a excelência. Logo, somente Deus pode definir o que é certo e errado, bom e mal, etc. Segundo, por bíblica, queremos dizer que como as Escrituras Sagradas são a revelação objetiva de Deus aos homens, é nelas que encontraremos os princípios e razões que definem a ética cristã. Ainda, e terceiro, por serem as Escrituras completas no que diz respeito à salvação, todos os princípios e valores necessários para estabelecer uma sólida e abrangente ética cristã podem ser deduzidos exclusivamente a partir da palavra de Deus. Aí temos tantas expressões e vamos ver em alguns textos bíblicos. Em 1 João capítulo 1, verso 5, Deus é luz e nele não há trevas alguma. Ou seja, a perfeição, a exatidão, o correto, a transparência absoluta, total, está em Deus. Lendo o verso 5 agora, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Já em 2 Timóteo capítulo 3, outro texto apontado para nós temos outra vez Paulo orientando a Timóteo, seu companheiro de assistência às igrejas por toda aquela Ásia, quando ele diz para ele desta forma, relembrando uma prática que ele já tinha, Timóteo, e uma forma de criação que também veio a estar desfrutando. Verso 16: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em
justiça. Portanto, aqui, e aí temos o Salmo 119 que nos fala largamente sobre isso. Enfim, tudo na Bíblia está de alguma forma nos orientando quanto à ética cristã, quanto à norma correta de fazermos o certo e sermos aprovados. Deus mesmo cuidou de escrever em tábuas as 10 palavras, os 10 mandamentos, como uma ideia. Dele vem isto. E depois, quantas vezes ele mesmo disse aos profetas: escreve. Aí vem Jeremias, aí vem outros profetas, e até João em Apocalipse: escreve o que o povo deveria estar tendo num continuar de vida, num continuar de orientações da parte de Deus. E depois também em Tito, uma palavra dada a Tito, nos versos 11 a 14 do capítulo 2, dizem para nós: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Trocando um pouco as palavras, ética divina, Deus nos dando a orientação direta daquilo que deve ser feito. Mas lembrando, por exemplo, o Salmo, ainda temos aquela palavra tão fácil de guardar, né? As palavras de Deus, conselhos de Deus, as orientações de Deus são luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Veio a palavra de Salomão em Provérbios, falando da mesma forma: ouve, filho meu, e anda nos meus estatutos. E assim, não Salomão, mas Deus igualmente fala conosco: filho meu, se atentares para as minhas razões, se ouvirdes as minhas palavras, aí continua todo o bem que advém disto. Mas continuando ainda a nossa lição, estudando a ética cristã, nessa primeira lição, a importância da ética cristã, o segundo subtítulo fala-nos da característica da ética cristã, e nesse segundo parágrafo temos a ética cristã, outra característica é imutável. E o texto em si podemos ler: Deus não muda, sua palavra aos homens também não muda, porque nossas necessidades mais profundas e vitais não mudam. Costumes e cuidados da vida vêm e vão, mas as grandes questões morais permanecem as mesmas. Uma ética relativista, conciliadora ou conciliatória, pragmática ou maleável, como é a ética dos homens, na verdade apenas tranquiliza seu coração quanto às suas violações da lei divina e o impede de encarar as verdadeiras questões da vida. A ética cristã põe o homem diante da realidade suprema do Deus vivo, cujo poder é revelado na grandeza da criação e cuja justiça e juízo verdadeiro são continuamente lembrados pela voz da consciência. A ética cristã é imutável. Observem, nesse tempo que estamos vivendo, pela própria mídia, pelo abandono do temor a Deus, em que as pessoas estão se entregando à prostituição e acham que isso agora é normal,
é aprovado, aí vem o divórcio, dando ênfase a alguns, ou como que uma chave para escapar da norma, não se separar no casamento, não desfazer a família. Agora pode separar, e logo vem, agora pode fazer o segundo casamento. Ou seja, estão trocando a ética, mas para abafar a consciência. Mas Deus é o mesmo, não mudou nada. Mas muitos evangélicos, muitos cristãos estão por aí, casando, descasando e achando que agora podem. Abafam a consciência, mas a palavra de Deus permanece. E outras abominações são cometidas, mas agora pode. Mas a palavra de Deus desde o princípio foi: não farás conforme o costume dos povos, mas andarás segundo os meus preceitos. Acabou. E Deus não muda isso. Então, estão mudando? Vão mudando. Agora pode fazer? Dizem que pode, então vão fazendo. Abafa a consciência, mas vai ser uma surpresa quando chegar diante de Deus, no juízo. Aí a palavra será: apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Não adianta chegar no dia do juízo, não, mas Deus, com licença um pouquinho, a lei mudou. Qual lei? Do Brasil 2021. Agora o meu pastor permite, ou minha igreja permite. Diante de Deus não vale nada disso. Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, aí vinde benditos de meu Pai e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então observe que os homens estão mudando, as religiões estão mudando, os governos estão mudando nas normas colocadas, mas Deus não muda, e é a Ele que vamos prestar conta. Os homens nem querem saber. Às vezes tem quanta coisa que a gente paga com dinheiro já está livre. Oh meu Deus, que mundo mais avarento. Tudo se paga e se perdoa, se passa. Esquisito isso. Mas diante de Deus essas coisas não vão passar. Lembremos da palavra que tem em Mateus capítulo 24, só para reforço, para lembrarmos que Jesus falou isso, e num contexto que temos nas Sagradas Escrituras. Mateus 24, verso 35. Quando o Senhor falando largamente, sim, da vinda do Filho do Homem, em uma das suas palavras, ele chega a dizer: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Pronto. E o 44 diz: por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Sendo nós, por exemplo, recolhidos dessa vida, terminou a nossa etapa. Agora é só passar um travessão embaixo, somar, subtrair, dividir e multiplicar, e sentença já sai embaixo: aprovado ou reprovado, não pelos homens, mas por Deus, diante de quem compareceremos. Mas o verso 25, destacando: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E como querem os homens alterar as Sagradas Escrituras? Repito, deixarão de ser escrituras, conselhos de Deus, mandamentos, estatutos de Deus, e passarão a ser dos homens, que vale só para eles e que os conduz a uma reprovação geral, ainda que as suas consciências estejam bem consigo, porque estão olhando no espelho errado, não o espelho colocado por Deus, mas o espelho que os homens vão formando aí através dos tempos. Continuando, entrando agora um terceiro subtítulo: o compromisso cristão com a ética. Sim, e dentro desse texto, compromisso com a ética dos homens, podemos estar lendo o texto: enquanto um reflexo pálido
da lei divina estampada nos corações e deduzida a partir do senso comum e natural, acessível a todos os homens, a ética comum, ou ética dos homens, por assim dizer, é louvável. Por ela, Deus, na sua providência e benignidade, tem preservado e prosperado sociedades, famílias, governos, mesmo sem o conhecimento salvífico do Evangelho. O cristão deve estar comprometido com a ética propriamente bíblica. É aqui que ele tem um ponto de contato para dar testemunho dos seus valores morais, onde os infiéis poderão reconhecer as suas boas obras e, glorificando a Deus, receber a revelação ética mais completa do Evangelho. A citação inicial foi que a ética, em muitas coisas, quando não foge do que é colocado por Deus, a ética normal dos homens é adequada. Vamos entender lá no passado longínquo, quando nós temos, sim, um rei tomando para si uma mulher para vir a ser a sua esposa, porque entendia que era irmã daquele que na verdade era o marido. Mas na noite ele sonhou que ele era um homem morto, porque tinha tomado uma mulher que tem marido. E ele acorda e já vai saber o que aconteceu, quem, onde que eu fiz isso. Aí vai atentar e perceber. Aquele homem, Abraão, tinha dito que Sarai era sua, ou Sara era sua irmã, quando na verdade era esposa. Então ele tinha, sim, essa lei de Deus. E nos estatutos do reino isso não podia. E ele corre para consertar as coisas. A tempo, devolve a esposa ao seu marido e Deus chega a dizer: fiz isso, te avisei, porque você fez com consciência limpa, mas era algo que seria errado. Então observe, Deus continua falando até mesmo para os homens que não conhecem a Deus, que não tenha as sagradas escrituras, qual é o certo, qual é o errado. É uma ética natural que Deus fala com eles, e eles têm sim como norma, preceito de bom procedimento de aprovação. Observe assim, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, nós temos um caso raríssimo de um homem que vivia no modelo que, vamos dizer assim, como um cristão perfeito. Cornélio, verso 1 do capítulo 10 de Atos diz: e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo. De contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Era judeu? Não. Religioso de alguma religião? Roma não tinha uma religião definida, a não ser da idolatria. Mas olha, esse homem tinha piedade, temor de Deus, usava de misericórdia para com muitos e de alguma forma buscava um ser supremo, Deus, nas suas orações. E o anjo vai avisar ele: chama Pedro. Pedro vai te dizer palavras pelas quais você terá a salvação, ou seja, a aprovação. Mas ele estava já no caminho, numa vida natural, não andava segundo Roma, na idolatria, no desprendimento e no aproveitar deste mundo. Não,
Vivem a vida pacata com o temor de Deus e usando de misericórdia para com os necessitados. Pronto. Seria como uma ética de homens, uma ética que, tendo uma sombra, uma coisa qualquer das coisas de Deus, já tem a sua validade. Em Mateus capítulo 5, voltando a Mateus, também naquele sermão do monte, tantos ensinamentos que Deus deixou ali, o que Jesus deixou, e esta palavra que nós conhecemos até de cor: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E continua a orientação, mas nós temos que ser sal, nós temos que ser luz. Isso quer dizer procedimentos exemplares, palavras exemplares, modelo, para que outros possam, por nós, ter também uma orientação, um aconselhamento sem palavras para uma vida mais aprovada e que leva ao bem. Em 1 Coríntios 5, no capítulo 10, continuamos buscando expressões que falam dessas orientações e de procedimentos ou normas boas sobre a face da terra. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 e seguinte diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. E continua outras palavras mais. Mas continuando no nosso texto, no material de classe que temos, nós estamos nesse terceiro subtítulo, compromisso cristão com a ética, e o segundo parágrafo diz então, compromisso cristão com a ética de Deus, ou a ética cristã, conforme temos por título. Aí, lendo o texto: por outro lado, a obrigação do cristão para com a ética esposada pelo homem natural termina onde esta se afasta dos valores, das razões e dos propósitos divinos, ou pior ainda, quando é distorcida para se opor à ética bíblica. Desde as razões mais sutis e enganosas até o uso da força e da coação já foram usados em nome da ética. O cristão deve estar consciente de que os mesmos homens que podem ser impressionados pelo nosso testemunho também podem nos aborrecer precisamente por causa desse testemunho, pois ao mesmo tempo que a ética cristã é tão consistente com o testemunho da consciência, merecendo louvor até dos mais impenitentes, ela também expõe a rebeldia do coração incrédulo à lei de Deus, lembrando-o da terrível verdade de que terá de prestar conta dos seus atos e provavelmente será achado em falta. Agora atentem para aquilo que aconteceu quando Estevão foi levado para ser interrogado pelo conselho judaico. Estevão fez uma exposição correta de quanto Israel durante séculos, milênios estava errado e errando diante de Deus, e colocou que eles mesmos, membros do conselho, estavam falhando contra Deus nisso e naquilo, e viram o rosto dele como de anjo, mas em vez deles caírem no temor e reconhecerem que erraram e se arrepender, não, se iraram e quiseram calar Estevão
levando para ser apedrejado e morto. Então, muitas vezes acontece isso, falando bem, propondo bem para muitos, somos depois, sim, perseguidos terrivelmente, porque expomos aquilo que os homens têm de mal em si e que certamente os condena, ou que a sua própria consciência reprova, mas eles querem de qualquer jeito calar alguém que fala, calar a sua própria consciência. Mas mais texto bíblico nós temos, como em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, a expressão dos apóstolos, quando também foram levados para serem inquiridos. A expressão do verso 27 é essa: e trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasses nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Pronto, a ética dos homens é: a autoridade mandou, não fala de Jesus. Aí os apóstolos retrucaram que teriam que obedecer primeiro a Deus e não aos homens, porque Deus falou com muita ênfase, né? Ide pregai o meu evangelho a toda a criatura. Em Jerusalém, bem claro onde que estavam sendo proibidos agora, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Essa expressão, voltando só a página um pouco, também encontramos no capítulo 4, sim, no verso 19, quando os apóstolos Pedro e João são também requeridos, mas eles respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós do que a Deus. Aí, direto, a ética dos homens querendo abafar a ética cristã, a ética divina, o conselho de Deus, reprovados. Mas os discípulos ficaram na ética, porque se existe ética dos homens, existe a ética de Deus. E qual é a prioritária? Qual é a maior? É lícito dar tributo a César? Jesus pega deles a moeda e diz: de quem é essa figura, essa estampa? É de César. Então, dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Agora, melhoremos. Vamos dar primeiro a Deus o que é de Deus. Aí sim, estamos fazendo certo diante dos olhos de Deus. Em João capítulo 15, 18 a 21, mais uma expressão para nós. O verso 18 nos diz: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Esses que assim comportam, criando uma ética diferente daquilo que é natural ser colocado segundo a normalidade que Deus colocou no coração dos homens, ou uma ética afrontosa àquilo que Deus se estabeleceu, estão entrando neste caso aqui.
sendo inimigos de Deus, voluntariamente. Aí não conhece a Deus e naquele dia vão ouvir essa palavra: apartai-vos de mim, não vos conheço. Aí não importa se é religioso ou não é, mas não andaram nos princípios de Deus porque não conheceram a Deus. E já em Mateus, sim, no capítulo 10, mais uma palavra no verso 28, quando ali diz a Escritura: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ou seja, não sobra nada. A morte domina totalmente este ser, reprovado por Deus, sim, condenado no seu juízo. Assim, podemos estar encerrando essa nossa exposição, essa nossa primeira lição, que está dando uma entrada ou a abertura ao assunto de ética cristã, quando consideramos no texto exposto do nosso material de classe, enquanto a ética dos homens pode ser apenas um objeto de estudo por pessoas desinteressadas em comprometer-se com os princípios mais elementares do senso comum, a ética cristã se impõe ao fiel como um forte senso de dever para com o Criador e conhecê-lo através da sua forma infalível. As Escrituras é a melhor forma de se assegurar de que ele saberá o que tem de fazer, mesmo quando estiver diante das incerteza do relativismo moral dos homens, ou de que o fará ainda que pressionado a agir de modo contrário ao que a sua consciência para com Deus afirma seguramente que deve fazer. Ou seja, se atentarmos para as coisas de Deus, aí sim, na hora da oposição, vamos firmar na palavra como Pedro e João: considerai vós se é justo obedecermos ante a vós do que a Deus. Sempre a ordem superior ou do superior é que deve ser obedecida. E isso normalmente se entende no mundo todo, nas empresas, nos escritórios. Sim, qualquer situação, a voz do mais alto, a ordem do mais alto é que deve ser obedecida, e não uma ordem outra, diferente, próxima ou contrária de um subalterno. E Deus é o sublime, é o todo-poderoso, é o excelente, é sim aquele que deve ser ouvido em todo o tempo. Portanto, vamos estudar a ética cristã, ver o que Deus ensina, o que Deus falou, qual a sua norma, qual é a sua orientação, e nos muitos caminhos da vida vamos ter sempre a palavra de Deus dizendo: este é o caminho, andai por ele, sem se desviar nem para a esquerda nem para a direita. E assim encerramos nossa lição, lembrando, estivemos correndo através do esboço apresentado com os 3 subtítulos: a ética dos homens e a ética cristã. Segundo, característica da ética cristã. E finalmente o compromisso cristão com a ética. Nosso textuário: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Eclesiastes capítulo 12 e verso 13. É assim que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam.
logo aí embaixo, está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.